Muito bem, olha, muito obrigado pela recepção de todo mundo aqui em Gramado e os canelenses também que estão aqui presentes. É sempre importante fazer uma menção aos gramadenses quando se está em Canela e aos canelenses quando se está em Gramado, não é? Não dá para chegar assim e dizer, né, boa noite, Gramado. Não, isso aí não, normalmente não funciona para todo mundo, tem gente que sai ofendido, não é? Mas, o tema é o que é educação, e aí tem toda uma história que o pessoal normalmente conta, não é? A palavra educação vem do latim, que é educere. Então, do latim, que é conduzir para fora. E a paideia grega, traduzida por Cícero, para que os romanos pudessem entender o conceito, saiu como humanitas. E de humanitas nós temos o humanismo. E assim a gente vai, né? Pode ser assim a palestra. Eu faço isso com os professores quando dou formação para professores, mas eu, como todo porto-alegrense, estou feliz de vir aqui para a Serra e tal, né? Aqui a comida é boa, é tudo limpo, bonito, seguro e essa coisa assim. Então a gente vai fazer uma coisa um pouco mais agradável e eficaz. Dentro daquilo que a gente chama de retórica na educação clássica, que faz parte do currículo da educação clássica, ali é o melhor tratado de pedagogia que existe, porque ele diz que o orador, aquele que fala, ele precisa atingir 3 objetivos: mover, ensinar e deleitar. Mover a gente chama de motivar, não é? Mas eu espero que hoje vocês todos saiam movidos. É melhor que dizer motivado, movidos. Movidos a alguma coisa. Eu não vou dizer assim, nossa, mudou a minha vida. Comigo nunca aconteceu assistir uma palestra e mudar a minha vida, né? Nem ler um livro, tem que ler muitos. Tem que assistir muitas palestras e tal para mudar a vida. Não, mas a gente vai sair movido a praticar alguma coisa, fazer alguma coisa a partir daquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Ensinar, sim. Eu sou professor e eu sempre faço isso, eu não caio na conversa mole. Olha, ninguém está aqui para ensinar ninguém, nós vamos aprender juntos, certo? Eu aprendo horrores, mais do que os meus alunos, inclusive na sala de aula. Eu tenho essa impressão, sim. Porém, eu estou ali para ensinar. E se eu estiver ali para, vamos aprender juntos, imagina o quão charlatão eu seria se eu chegasse assim, olha, eu aprendi muito, eles não, certo? Então, sim, eu estou ali para ensinar. E se eu não estivesse ali, eles não aprenderiam. E é por isso que eu estou ali, então, sim, vou ensinar. E deleitar, isso é difícil, não é? Depende de várias outras coisas, depende do estado de ânimo das pessoas. Hoje, um dia com chuva, né, temporal e coisas, isso aí tudo baixa um pouco o ânimo, mas eu vou dar o meu melhor para que essa noite seja leve e agradável e também seja algo deleitável. Essa é a função do orador, essa é a função daquele que fala, é a função do retórico. E o professor é um orador. Se nós vamos pegar qual é a técnica pedagógica da história humana, vamos estudar, não existe. Passou a existir há muito pouco tempo. Precisamos de técnica, os professores não sabem dar aula, eles não dominam a turma, os alunos fazem bagunça, o professor não sabe o que fazer. Tem professor que chora na sala de aula. Sim, e antes não tinha isso? Não. Porque eles batiam nos alunos. Eu vejo muita gente apanhando e continuando bagunçando, certo? Como se a punição fosse o que fizesse a pessoa se corrigir mesmo, né? Não era por isso. Era porque quando se estudar para ser professor, tu tinha de ser um orador. Se tu não te tornasses um orador, tu nunca serias um professor. Enfim, eu gosto bastante desse tema, mas o que foi pedido aqui pelo pessoal do Colégio Araucárias era falar sobre o que é a educação. E para isso, 5 perguntas. 5 perguntas que eu quero que vocês me façam. Se é que elas interessam a vocês.
Porque também eu não vou aqui, eu dou a pergunta, eu mesmo respondo, eu sei, mas quem é que queria saber disso, né? Então, assim, eu botei lá no Instagram, se vocês puderem pegar agora, eu nem celular tenho, ó. Então, se vocês puderem pegar agora lá na divulgação do nosso evento, ou no Instagram, no WhatsApp, não sei como vocês ficaram sabendo dessa palestra. Mas lá vai haver 5 perguntas. Fazer assim, quem achar primeiro ganha o prêmio, né? Mas eu quero saber a primeira pergunta que foi feita. A educação é para todos? Vocês querem saber se é ou não? Vou fazer uma enquete. Quem aqui tem certeza, não é assim quem acha. Quem acha não interessa. Quem tem certeza de que não é para todos? Idealmente, tá? Não é assim, hoje em dia no Brasil não é. Não é essa pergunta assim. Não, deve ser para todos. Não deve ser. Todo mundo acha que a educação é para todos? Então vamos levantar a mão. Todo mundo acha. Tá, beleza. Quem conseguir, quem está com criança, claro, não consegue, né? Então, ela é para todos. E sim, vocês acertaram. Essa é a resposta. É para todos. Porém, existe só um tipo de educação? Se não tem só um tipo de educação, bom, vai haver um número de educações para o mesmo número que existe de indivíduos. Essa é uma verdade, é para todos, mas cada um precisa de uma educação específica. Quando nós vamos falar de educação personalizada, é justamente isso que nós estamos falando. Então se o sujeito não quiser aprender matemática, ele não precisa, porque não é para ele aquilo, não é? A gente lida muito com essa realidade. Isso não é para mim. Isso não é para... ele é mais de humanas. Ele é mais de exatas. Isso aí é a maior balela que inventaram nos últimos 400 anos. Não existe essa divisão dos seres humanos entre humanas e exatas. Existe divisão de seres humanos. Sim, o João, José, Pedro e tal. Essa é uma divisão. Essa é a divisão que existe entre a humanidade. Isso aí é indivisível. E também não pode ser juntado novamente, não é? Existe a individualidade, essa é a única divisão que existe entre os seres humanos. Existe a educação em si, ideal, mas ela é para todos enquanto são indivíduos. Existe a educação do Pedro, existe do José, do João, do Gervásio, do Leonel, certo? Cada um precisa de uma educação específica. Há coisas que são gerais? Sim, a maioria delas. Normalmente é aquilo que a gente ensina na escola. Porém, isso não desfaz a necessidade de cada um precisar de uma educação específica. Ela é para todos, mas especificamente. E aí o que nós temos como factível é juntar o João e o José, que mais ou menos têm a mesma idade, mais ou menos, ou não, tem 3 anos de diferença, mas tem os mesmos interesses, a mesma facilidade ou a mesma dificuldade, e aí a gente pode até juntar e dar uma aula para o João e o José, mas o Pedro não vai poder participar. E o Gervásio, porque já sabe muito mais que os outros, também vai estar perdendo tempo ali. E aí nós vamos poder organizar a coisa dessa forma. Agora, há 4 coisas que todo mundo tem que saber. Só 4. Que é geral. Certo? A gente precisa ser, e aí nós precisamos aprender a ser, fazer, agir e conhecer. E a gente não nasce sabendo isso. A gente não nasce nem sabendo ser. Porque o ser humano é uma missão e muito difícil. O homem é uma missão, ele não nasce... Olha, você já viu um parto de girafa? O filhote cai lá de cima, certo? A girafa ela não consegue se abaixar, se acocar, alguma coisa assim, ela não tem condições, né? Morfológicas disso. Então, ela dá à luz a girafinha que cai lá de cima. E ela cai meio zonza
se levanta, caminha e vai mamar. E aí, depois ela está satisfeita, ela fica ali em pezinho, olhando e tal. Aí ela vai tentando dar uns passinhos. E aí, fica ali junto com a mãe, indo onde a mãe vai, até que ela cresce um pouco e consegue alcançar as folhas, né, os ramos das árvores, e consegue se alimentar não só mais de leite, mas dos ramos e tal, e pronto. Que nem o ser humano, né? O ser humano é exatamente assim, a gente de pé dá a luz e... Não, né? É bem mais difícil. Tem que fazer o pré-natal. Tem que fazer uma série de exames. Ah, estou com pouco ferro. A mãe está com pouco ferro. Nossa, vai, toma ferro, suplementa o ferro, isso e aquilo. Tal. Teve toxoplasmose? Não. Então, nada de salame e... lá em Porto Alegre diz, não pode comer salada de alface no centro, certo? Em casa pode, mas lava com água sanitária, um pouquinho, umas gotinhas, não sei o que e tal, né? Toda essa instrução por causa da toxoplasmose. Agora, pelo amor de Deus, a girafa não está nem aí, não é? A girafa simplesmente vai ter a criança vai... A criança. Criança é a palavra certa, certo? Criança vem de criar. Em espanhol, a gente chama de criança para os filhotes, né, dos animais e tal. Assim. Mas isso, eu sei, em português ele não fala mais. Assim, não é? Nós dizemos filhote. E o ser humano não consegue isso. Não tem jeito. Ele precisa de tudo dos pais. Né? Com essa idade aí, sim. Mas depois, eu acho que daqui a 6 meses já tá bom, né? Ele consegue se virar, né? Não. Quanto tempo é? 8 anos? Não, com 8 anos, pelo menos, né, um animal, qualquer outro mamífero, com 8 anos, ele já se reproduziu 4, 5 vezes, ele já tem uma vida adulta, ele já terminou a sua missão, não é? Na Terra. Essa é a missão do ser humano. Com 8 anos, cara, tem muita coisa ainda para fazer. Então a gente vai vendo assim que biologicamente nós somos um fracasso, nós não temos chance nenhuma de sobreviver, certo? A nossa pele serve para nada. A gente anda aí tenta andar na floresta, sem roupa, né? Não vai dar, vai te arranhar todos, os mosquitos vão te... Aí sol, queima. Frio, fica com frio, hipotermia, né? Tá sempre... Vou dormir, né? Dormir, que é uma coisa... A gente não sabe dormir. Ela sabe dormir? Né? Não, né? Pois é. A gente tem que ensinar e demora anos, né? Para aprender a dormir. Comer, a gente sabe? Não. A gente está com fome e vem comer. Certo? Porque ainda não sabe. Não sabe que aquele desconforto é fome. E a gente vai ter que aprender e vai demorar muito tempo. Então, assim, biologicamente, não tem nada. Aí, eu vou comer. Aí a gente pega as coisas, né, da natureza e come. É assim que a gente come? Diz, não, mas eu como frutas e coisas. Isso, 100% das frutas que nós comemos é melhoramento genético, de séculos, milênios já que vem sendo feito, não é? Assim, então eu gosto de uma pintura de melancias, arte barroca, assim, não é? Então, século 17, não tem nada a ver com melancia, nem sabe que fruta é essa, né? Milho, quando levam milho das Américas para a Europa, aí tem os pintores pintam assim, isso era milho, não é? Não tem nada mais que é realmente parecido. E o que a gente encontra na arte, né? Na iconografia, uma maçã, por exemplo, ela também foi melhorada. Nós estamos fazendo isso há muito tempo. Tudo que a gente come é melhoramento. A gente foi cruzando uma espécie com a outra e tal. Brócolis, né? Brócolis é uma coisa nova, tem décadas, não tem nem 100 anos que existe o brócolis. Brócolis não existia, certo? Então, assim, tudo que a gente vai comer é isso, as espécies de animais, de gado, de porcos. A gente não acha nenhum porco cor-de-rosinha, branquinho assim, na iconografia até mais ou menos 300 anos atrás. Aí começou a ter o porco melhorado geneticamente para ter bastante gordura, ser mais dócil, ser mais fácil de criar e todas essas coisas. E aí ficar maior, né, gordo, crescer mais rápido. Isso tudo foi sendo feito por cruzamento
para melhorar o nosso alimento, né? As raças de bois e ovelha, que a gente, dá para essa ovelha aí que a gente tem no campo viver na... Vocês já imaginaram a ovelha vivendo selvagem? Ah, eu vi um rebanho de ovelhas selvagens. Não existe, né? Claro que não. Como é que um bicho vai viver na natureza com aquela lã toda, certo? E um bicho tão dócil, ele é muito fácil, é uma presa muito fácil. Logo, tudo que a gente fez para que nós consigamos sobreviver, nós nem imaginamos a vida sem essas coisas. Ah, mas eu posso ir para o mato e sobreviver. Eu digo sim, com canivete, corda, isso, roupa, cobertor térmico, né? Aquele prateado. Então daí tu vai sobreviver. Assim. Tu não tens chance nenhuma de sobreviver na natureza. Biologicamente, nós não temos capacidade nenhuma. A única capacidade que nós temos, é de falar. Eu disse que precisava aprender 4 coisas: ser, agir, conhecer e fazer. Vamos para a primeira delas. Ser. Ser o quê? Ser homem. O que é o homem? Segundo Aristóteles mesmo, famoso, né? Son logikon, animal racional. Se é animal, ele é como os outros, mas é como os outros? Não. A gente vê que todos os outros animais vivem, nós não. Nós temos muita dificuldade. O que é a nossa diferença específica? Logikon, a gente traduz como racional, né? Pode ser, é uma tradução certa e funciona a maioria das vezes, mas nem sempre. Logos pode ser razão, por isso racional, logikon, logikos. Pode ser ordem, certo? Então existe o homem ordenado, é o animal ordenado, os outros animais são desordenados, o homem ele é ordenado. Pode ser o verbal, porque logos significa palavra, verbo, num sentido amplo. Por isso que no princípio era o verbo, está lá no Evangelho de São João, não é? E en arché, en ho, logos. Em princípio era verbum, traduziu São Jerônimo. Então, assim, ele é um animal racional, sim, mas ele é um animal ordenado, sim, e principalmente ele é verbal, e todas essas 3 coisas são uma só. Nós somos ordenados porque temos palavras e temos razão porque temos palavra e ordem, temos ordem porque temos palavra e razão, e assim por diante. Então, o nosso ser homem, ser humano, é justamente uma coisa chamada linguagem. Como eu tenho que aprender a ser? Eu já sou. Eu digo, mais ou menos. Quanto mais presente é a dimensão linguística, e eu não estou falando que o sujeito precisa ser um literato, hein? Eu digo assim, eu já li livros piores, muito piores, de autores consagrados, do que várias histórias que eu vi de pessoas analfabetas, semi-analfabetas, aí, principalmente fofocas de comadres, certo? Aquilo ali, assim, de uma criatividade, uma precisão nos detalhes e na inventividade e nas figuras de linguagem, não é? Aquela coisa assim. Não sou eu que estou dizendo, mas parece que a fulana não sei o quê. Se alguém te perguntar, tu não diz que fui eu que te disse, porque ela pediu para eu não dizer, certo? Então, assim, toda uma volta, e aí tem toda uma narrativa. Então, assim, essa pessoa todo mundo tem linguagem, todo mundo. Se tiver um pouquinho, 3 palavras, já é uma pessoa. Ah, mas o bebê não tem, ele não está falando ali, o bebê. Não interessa, Aristóteles nos ensinou. Tudo o que pode ser em ato ou em potência. Ele não vai aprender a falar? Vai. Ah, mas uma pessoa que é surda, muda, não sei o quê. E daí tem linguagem também. Vai ter outros tipos de linguagem, outras formas de expressão.
Então, antropologicamente, nós vemos assim que a primeira coisa é isso, ser, certo? Ser, e nós somos com a linguagem. Logo, quando falamos de educação, educação é para todos, no quê? Eu vou dizer a primeira coisa, em linguagem. Isso aí é para todo mundo. Todo mundo. É diferente? É. Até porque, assim, nós falamos português, na Argentina se fala espanhol, ou o que eles dizem ser espanhol, mas é argentino mesmo, né? E outras nações falam outras línguas. Então, existe um conjunto de símbolos diferentes para cada grupo humano. Mas não é só isso, né? Então, existe diferenças regionais. Aqui, e pode ser, né, do Brasil, das regiões do Brasil, dos estados e dentro da... aqui se fala, já existe uma variação aqui da Serra lá de Porto Alegre, nós estamos tão perto, né? É tão próximo assim, mas existe variação linguística. O uso do verbo perguntar e pedir, por exemplo, né? Então, assim, é uma variação, certo? É uma variação. Logo, se existe entre regiões, será que não há entre os seres humanos também? Sim. Entre as pessoas, numa sala de aula, eu aqui com vocês, eu sei que cada um vai ter um desenvolvimento linguístico. E aí entra várias coisas, entra talento ou a falta dele, entra a oportunidade que teve, entra a vivência, circunstância, não sei o quê. São várias coisas que vão diferenciar cada um dos indivíduos. Agora, em si, a linguagem é para todos. A forma que cada um e a atenção que cada um precisa para o desenvolvimento da linguagem é diferente. E isso eu digo, ser, linguagem, isso é para todos, a educação é para todos, pelo menos com a linguagem, certo? Mas eu vou pedir a próxima pergunta agora. Não, vou pedir mesmo, eu peço a pergunta, né? Vocês é que perguntam, vocês não pedem. Há só um tipo de educação? Há só um tipo de educação. Não. Mas ela não é para todos, e aí se é para todos vai ser... Não. Ela varia conforme os indivíduos. Mas os indivíduos também não são só eles. Ao mesmo tempo que nós somos indivíduos e a educação depende de cada indivíduo, a educação acontece na sociedade. Porque assim como nós, sem conhecimento, sem palavra, nós não fazemos nada, a coisa mais grave que nós não fazemos é justamente, sem linguagem, nós não conseguimos conviver com os outros. E o Aristóteles, de novo, ele dizia, olha, o homem, ele definiu isso aí logicamente, né? Dizendo, o homem é um animal racional. Mas ele também diz em outro, não por definição, mas por caracterização, por descrição, ele diz, o homem é um zoon politikon, é um animal político. Isso que ele quer dizer que o sujeito tem que entrar no partido, não tem nada a ver com o que nós chamamos de política. O homem é um animal que vive na polis. Ele vive, e polis tem o sentido de, a mesma etimologia da palavra muitos, né? De poloi, muitos. A polis é o lugar de muitos. E nós não vamos a lugar nenhum sem a presença de muitos. E eu vou dizer, tem que ser muita gente mesmo. Não, a minha pátria é minha família, e o esquema é minha família. Os outros não, assim, eu disse, tu pode dizer isso aí, porque tem outras pessoas que não são a tua família, certo? Porque não se vive. Nós não sobrevivemos com um grupo menor do que 200, 300 pessoas, é impossível. Não há nenhuma tribo que conste de menos de 300 pessoas, 200 pessoas. Não é possível. Nós precisamos dividir as tarefas, nós precisamos responder a um chamado interior nosso que diz assim, cuida dos velhos, quando eles fiquem doentes. O Neandertal cuidava dos velhos, certo? O Neandertal tem... os paleontólogos acham
Homens que viveram em condições muitíssimo primitivas. E o que existe ali? Pessoas já com 2 dentes na boca, com artrose, com não sei o que. Eu disse, como é que a pessoa chegou nessa idade, vivendo como caçador-coletor, certo? Quer dizer, porque ele era cuidado. Porque ele era cuidado, tinha gente que precisava abrir mão de caçar e coletar para ficar junto dessa pessoa. Poderia ser atacado muito facilmente, né? Não conseguiria caminhar, ele precisava muitas vezes ser carregado e coisas assim, não é? Então, assim, tudo dentro da sociedade é em função de fazer com que nós consigamos existir. O tigre nasce, né, é desmamado e vive sozinho a vida toda, só se junta com outro membro da sua espécie para reproduzir e vai embora, certo? Nós conseguimos fazer isso? De jeito nenhum. E eu estou falando ainda fisicamente, tá? Eu nem vou entrar no mérito aqui de, né, afetivamente, psicologicamente, nós também precisamos da presença um do outro. Por quê? Porque nós estamos assim desde sempre. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Crescei e multiplicai-vos. É isso. E depois, nós, como é que vamos fazer isso, né? Porque nós somos um animal com linguagem, aí nós conseguimos conversar uns com os outros. Agora é fácil? Não, é preciso agir. É preciso saber agir, porque eu faço um negócio e o outro diz que não vou fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos imaginar nós aqui, né? Estamos aí, somos uma tribo. É muito pouca gente ainda para ser uma tribo, hein? A gente não vai sobreviver, a gente não tem muita chance, certo? Mas, tudo bem. Vamos nessa direção lá, porque eu acho que ali deve ter água potável e fartura de alimentos, não sei o quê. É assim? Só um diz e aí todo mundo, vamos. É assim? Os empreendimentos humanos são assim? Olha, num grupo de 3 pessoas tem 3 opiniões e cada um quer ir para um lado. Como é que faz? A gente tem que conversar, tem que argumentar, a gente tem que confiar um no outro. Eu acho que ele está errado, mas é que a outra vez eu também achava e nós nos demos muito mal. Né? Seguimos a minha ideia e não seguimos a do outro. E aí, por quê, não é? Por que tu quer isso? Por que tu quer aquilo? A gente não concorda um com o outro, certo? Então, assim, nós precisamos agir uns com os outros, precisamos ser caridosos uns com os outros, cuidar dos velhos, essas coisas todas, né? Isso faz com que surja a moral, faz com que surja regras de convivência, porque não é fácil. Nós, assim, soltos, não conseguimos. É só fazer o que é o mais lógico. Vai nessa. Eu não sei a vida de vocês, mas a minha, olha, todo mundo que trabalha comigo estuda lógica, inclusive. E a gente não consegue chegar na conclusão lógica das coisas assim, certo? Tão facilmente. Então não é bem por aí, não é? Nós precisamos de um desenvolvimento das nossas ações, saber como agir. Isso é para todo mundo. E aí eu vou dizer, só que para uns é mais que os outros, e é por isso que nós temos outros tipos de educação. Tem pessoas que têm mais facilidade com isso, não é? Não é aquele que a gente chama de líder. O cara tem mais liderança. Alguém que vai lá e põe o peito. Vamos fazer isso, isso e isso. Qualquer coisa eu assumo a responsabilidade, não é? É isso. O sujeito vai assumir a responsabilidade. Pois podem cobrar de mim. Não é isso que a gente espera de um líder? Que tome a decisão e se responsabilize por aquilo, né? Perfeito. Essa pessoa precisa ter uma moral muito forte. Parece assim que a grande vocação dele é a moral. Tomar responsabilidade para si. Assumir o risco com a própria vida, inclusive. Mas todo mundo é assim? Vou dizer não. Tem um cara que
pega 2 líderes em discussão, ele fica analisando a linguagem de cada um dele e tal. O negócio dele é ser, é a linguagem. Certo? Muito bem, mas todo mundo precisa de linguagem. Depois, tem gente que precisa fazer as coisas e tem gente que faz melhor que os outros, né? Ou aqui todo mundo, na família de cada um de nós aqui, todas as pessoas cozinham igualmente bem, por exemplo? Não, não é? Todas as pessoas conseguem lavar uma louça da forma igualmente asseada, limpar um banheiro. Vai ser diferente, né? Todo mundo aqui tem a letra igualmente bonita, ou tem pessoas que nós olhamos assim, pô, esse cara aqui, ele é muito melhor com isso. Ele estudou na mesma escola, fez o mesmo tempo de caligrafia, mas ele é muito melhor com letra bonita, ele desenha melhor, ele tem o que consegue consertar coisas, não é? Todo mundo conhece alguém que é aquele cara que pega um rolo de arame e um martelo e faz qualquer coisa, não é? Conserta motor de Fuca, né? O cara vem consertar o Fuca com um rolo de arame e um martelo assim e realmente faz o Fuca andar. Sim, tem pessoas que conseguem fazer as coisas melhores. Tem pessoas que conhecem as coisas melhores, né? Ou não tem? Não tem o nerd? Tem nerd. O nerd é o cara que conserta Fuca com rolo de arame e martelo? Não. Ele é o cara que toma a responsabilidade para si, ó, pode fazer o que eu estou mandando, que se qualquer coisa o problema é meu. Eu assumo os riscos. Não. O nerd não é esse. O que é o nerd? O nerd é o cara que, esse aí, o líder, vai lá e pergunta, o que tu acha, cara? Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou tomar a frente aqui do empreendimento e tal. E o nerd mas tem que cuidar isso. Eu acho que tu não pensou e que pode ter outra consequência. É mesmo e tal. Ele conhece, não é? O nerd é o cara que está indo lá consertar com rolo de arame e o nerd cuidado que esse arame não é zincado, certo? Zincado, o que é isso? Não, é que ele põe ali o negócio, tem arame diferente, cara, esse aí vai enferrujar e coisa assim. Ele, sabe? Então conserta tu, cara, eu não sei consertar. Eu vou ali tentar, me quebro todo, não tem jeito, não sei fazer as coisas assim, né? Mas o que eu sei é que existe arame zincado, existe isso porque as propriedades... É por eletrólise, tá? Que ele faz para zincar tem que ser por eletrólise, né? Então tu vai botar uma corrente elétrica e aí é isso, né? O cara que conserta, ele sabe disso? Não, né? Então a gente diz que as pessoas são diferentes, cada um é um indivíduo, né? Mas a gente não consegue reunir eles nesse grupo assim. O que acontece é que nós temos uma educação para cada um deles. Nós temos uma educação para o cara que faz, ou melhor, precisamos dar a oportunidade para que o cara não fique estudando eletrólise e vá lá consertar logo o Fuca, certo? Nós temos que ter uma educação para o cara que não fique estudando qualquer outra coisa, em vez de realmente estar desenvolvendo a sua capacidade de liderança, iniciativa, coragem, resistência, temperança, justiça e todas essas coisas. Porque se ele não estiver desenvolvido nisso, ele vai ser injusto, vai ser um líder injusto, vai ser um líder intemperante. Naturalmente ele já tem aquilo, eu sou macho, vou lá e resolvo, não é? Mas ele precisa aprender isso também. Ele precisa aprender a ser virtuoso. Porque senão a gente vai estar na mão de um tirano. Ele pode até liderar, mas vai ser um mau líder. Pode até funcionar, mas em detrimento de outras coisas piores, não é? Então existe uma educação para o líder. Existe uma educação para o fazedor. Existe uma educação para o conhecedor. Todos esses precisam sim de linguagem. Todos eles. Não é? Não há dúvida. Muito bem. Então existe um tipo de educação, como todo mundo chegou-se à conclusão que é essa. Toda a educação é para todos, logo é preciso um tipo único de educação. Não. Não, mas tu quer o quê? Cada um tem uma educação diferente porque são indivíduos diferentes também? Não, porque é impossível, né?
Tem o quê? Batemos 8 bilhões de seres humanos, não existe 8 bilhões de educações, certo? Na prática, sim, na alma, no indivíduo mesmo, é isso aí que vai acontecer, mas ele precisa descobrir a sua vocação. Ele precisa ter oportunidade para saber se ele vai consertar a fuca com arame e martelo, explicar para o cara, ou ele vai ser o cara que explica que o arame não é galvanizado, ou ele vai ser o cara que vai justamente dizer, pode consertar com martelo, certo? Se alguém reclamar, se vier a fiscalização aqui dizer que está irregular, o teu fuca pode deixar que eu me responsabilize. Eu digo, fui eu que mandei, certo? E aí todos os 3 entram no fuca e vão embora e cumprem a sua jornada, não é? Mas a gente precisa dos 3. Ou melhor, de mais um ainda, que é fundamental. Fundamental de todos. Que é o meu sonho. É o cara que alcança o martelo e o arame pro que sabe consertar. Certo? É o cara que vai dirigir depois. Mas ele não vai dirigir para onde ele quer. Ele vai dirigir para onde estão mandando. E ele se realiza nisso. Esse aí é o que eu tenho inveja. Bom, existe na sociedade medieval, na sociedade da Índia com as suas castas, e na nossa sociedade moderna tecnológica, e existiu na sociedade industrial. A sociedade industrial, inclusive, quase causou o colapso do Ocidente, mas justamente teve uma nova reformulação disso. Mas existem 4 coisas, né? Que se observa pela sociologia e tal, e que vai depender muito disso, e disso vai depender muito o que nós sabemos, assim, olha, a educação é para... Existe só um tipo... Não, porque existem 4 funções dentro da sociedade. Agora, isso a gente só vai entender se a gente aceitar que nós precisamos viver em sociedade. Se eu disser, não, eu não preciso. Então não esquece. Não precisa prestar atenção nisso que eu vou dizer. Olha, existe na Índia, por exemplo, né, as castas, né? Eu tenho lá embaixo a maioria da população é os trabalhadores. A diferença é que a Índia... o sujeito nasce trabalhador, ele é por causa do sobrenome dele, né? Se seu pai é trabalhador, tu és trabalhador, né? Mas é a casta mais baixa da maioria da população. Mas a maioria da população é de trabalhadores, é de gente que alcança o arame, alcança o martelo, empurra o carro e pronto, e todos precisam dele, ele precisa disso também e está tudo ótimo. Ele ganha o seu dinheiro e tal, e pronto. Ele obedece, se ele obedece bem, ele vai ganhar bem, ele vai trabalhar bem, vai ser útil para a sociedade, vai se santificar fazendo aquele trabalho, ótimo. Mas essa é a maioria da população. Mas nós temos o cara que vai lá e pega o arame e tal, e ele sabe como consertar ali e tal, e fazer as coisas assim, mete a mão na massa, mas ele precisou de alguém que fizesse o arame para ele, essas coisas assim, não é? Mas ele sabe onde tem arame para comprar, ele compra o arame, depois ele conserta e vende o fuca. É a classe dos produtores, ou comerciantes e produtores, né? Que chamaríamos hoje de empreendedores. Na Índia tem isso aí já faz 5.000 anos, certo? Tem essa outra casta lá na Índia. E depois nós temos a casta dos líderes. Vai ficando cada vez menor. Tem muito mais trabalhadores que produtores comerciantes, tem muito mais líderes, muito menos agora líderes do que tinha de produtores. Mas é o cara que assume o risco. Ele chama lá os produtores e diz, olha, fiquem tranquilos. Se alguém roubar o que tu produziste, pode me chamar que eu deito na porrada. Eu tenho essa responsabilidade. Ele é o rei. Ele é o nobre, ele era para ser o político. É o cara que assume a responsabilidade e não que foge dela, né?
O líder é o que assume, não é o que foge. Agora é o contrário, né? Somos liderados por quem foge às responsabilidades. Eu nunca mandei fazer isso. Eu nem sabia que isso ia ser feito. E olha, é direita, esquerda, qualquer lugar, né? É assim. Não, mas eu vou fazer o quê? Se não tem como ser diferente aqui no Brasil, certo? É o cara que foge. Líderes são menos. Lá na pontinha a gente tem uma casta maldita, miserável, que é... Na Índia, os brahmanes, né? Na sociedade ocidental, a gente chama isso de intelectual. O brahmane é um sacerdote, né? Na Idade Média é assim, eu tenho os servos, certo? Tem os burgueses, que vão fazer o comércio enfim, né? Regulamentar aquele mercado ali da produção. Tem os nobres, que defendem, né? Então, só não tem problema, se vier os vikings aqui invadir as plantações de vocês, eu e meus filhos e meus vassalos e meu pessoal aqui, a gente deita todo mundo na porrada, podem produzir tranquilo, né? Esse é o nobre. E por cima tu tem o clero, que são os intelectuais. É o nerd, certo? Nerd é um bicho maldito. Ele sabe que é por eletrólise que faz a galvanização do arame, né? Só que o problema é que se ele for bem formado, bem educado, ele vai dar bons conselhos para o líder. O intelectual ou o artista, não é? Ele vai inspirar, através da sua obra, da beleza da sua obra, bons costumes, bons hábitos em todo mundo. O cara ouve a música dele, reflete, pô, legal, é isso aí mesmo. Ele ordena os afetos com a sua música, com as suas obras. Ele dá bons conselhos pro produtor. Cara, não explora assim o pessoal, né? Tu vê que os trabalhadores ali, o cara tá com fome, por isso que ele tá aceitando um salário desse, assim, absurdo, né? Dá uma melhorada, né? Ele vai lá e dá bons conselhos pro trabalhador. Ele diz, cara, faz o teu trabalho bem feito, né? Cumpre com o teu horário, com a tua palavra e tal. Não dá o passo maior que a perna. E tá tudo certo. E olha, isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, hein? Tem trabalhador rico. Tem trabalhador hoje no Brasil ganhando 100, 150, 200 mil reais. Ah, não, mas não é trabalhador, ele é gerente do não sei o quê, da empresa tal, da Ambev lá, fazendo cerveja para o Paulo Lema. Ele é trabalhador, ele só obedece. Ele só obedece. Ah, mas é um líder. Não, ele não lidera nada. Ele pega ali meta e diz, agora tu vai lá e cumpre. Cumpre a meta. Ele vai lá e obedece, 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 pum. E aí ele está lá em cima. Certo? Então não tem nada a ver com dinheiro. Nada. O sujeito pode ter muito dinheiro em qualquer uma dessas. Mas aí se encaixa tudo. E aí vai se encaixar o que desponta no indivíduo. Não é como é lá na Índia, e esse é o fracasso da Índia, é justamente achar que as pessoas são filhas do fulano, elas estão pré-determinadas a serem assim, né? Se teu pai era um artista, o filho vai ser também, não. Não, desponta no indivíduo. Eu vou obedecer, eu vou trabalhar. Eu vou justamente produzir, fazer comércio. O outro, eu vou estabelecer a justiça e a segurança aqui e a responsabilidade, vou oferecer a minha vida por isso. E o outro, eu vou conhecer. Um vai dizer, fazer, produtores, trabalhadores, agir, os líderes, a nobreza, a administração pública, não é? Da sociedade. Eu vou conhecer, são os intelectuais, são os artistas. Para cada um desses, existe um tipo de educação. Ah, qual é a mais barata? Qual é que é para todo mundo? Não, é para cada um é desse. Agora, como é que eu sei? Ah, eu pego um menino lá de 5 anos e vejo, ele estava ali, né, brincando de
brincando de comércio, né? Que ele vendia, que ele tinha um mercado, que ele fazia... logo, ele é produtor. Não, tem nada a ver com isso. A coisa mais ridícula que tem é tentar achar a vocação de criança pequena. Não é? Nem mesmo religiosa, nem nada. Assim, não tem essa história. Né? E muito menos profissional. Ele é mais de humanas, ele é mais de exatas. Não existe humanas exatas. Existe a cultura humana. Vocês já viram o macaco fazer equação de segundo grau? Só quem faz equação de segundo grau é o ser humano. Não tem nada mais humano que matemática, física e química. Separar isso aí é ridículo. O que a gente pode separar aos poucos. Personalizar é o caminho que a pessoa quer seguir, que ela deseja seguir, que ela pode seguir. Isso não é profissão, é vocação. São duas coisas diferentes. Porque eu posso ser engenheiro e ser um intelectual, posso ser um engenheiro e ser um líder, posso ser um engenheiro e ser um produtor, posso ser um engenheiro e ser um trabalhador. Eu posso estar formado em filosofia, deve ser intelectual. Que nada! Posso me formar em filosofia, trabalhar numa editora, revisando texto, só obedecendo. E ganhar bastante dinheiro, inclusive. Certo? Muito mais do que se eu for o intelectual. Ou eu posso estudar filosofia e fazer que nem o Tales de Mileto. Filosofia física, né? Filosofia natural. Ele viu lá, fez uma previsão de que a colheita da oliva seria muito grande na próxima safra, né? E as duas últimas tinham sido muito baixas. As prensas para fazer azeite estavam com preço lá embaixo, ele comprou todas. Pegou um crédito, porque ele não tinha dinheiro, era filósofo, né? Pegou um crédito, comprou todas as prensas. O cara enlouqueceu de vez, ele é bem louco, ficou olhando para o céu, estudando astronomia. Vende, otário, né? Comprou todas. Aí, de repente, maior safra jamais vista na Ásia Menor da oliveira, né? Quem pode fazer o azeite agora? Todo mundo ficou na mão dele, né? Ele disse, isso aí é o Tales, né? Um grande produtor, filósofo. Ele pode ser um líder. Tem intelectuais líderes, claro. O Alexandre o Grande conquistou no menor tempo jamais visto o império mais vasto desde então. Sabe com quem ele estudou? Com Aristóteles. Ele estudou literatura e filosofia. E assumiu a responsabilidade. Desenvolveu as virtudes. O ambiente em que essa educação é promovida pode ser o mesmo. Agora, eu preciso dar oportunidade personalizada para cada um deles. Então, existem vários tipos de educação? Sim. Mas isso significa que vai ter um materialzinho didático para cada um? Não. A gente vai estudar as mesmas coisas. O foco é que vai ser outro. A gente vai ler a mesma história. Um vai focar mais na parte moral, esse é o líder, né? O cara vai chegar assim, não, mas isso aqui está errado fazer e tal, porque é injusto e tal. Se fosse eu lá, eu já pegava, botava os dois na parede e tentava resolver a questão, não é? O outro vai focar mais na parte lógica, intelectual, vai ter percebido ali diversas inconsistências no texto, falta de estilo do autor e não sei o quê. É o nerd, né? É o intelectual. O outro vai pegar assim e vai dizer assim, pegar um exemplo, né? Cigarra e a formiga. O produtor é o que chega na conclusão, depois da cigarra e da formiga. O líder vai dizer assim, realmente, né? Se ela não trabalhou, ela tinha que mais que se ferrar no inverno, porque essa é a justiça. E está certo. E o produtor vai ter dizer, não, o problema dela foi que ela podia ter negociado com a formiga, assim, eu vou ficar cantando enquanto vocês trabalham, né? Porque vai ficar um trabalho mais leve, não sei o quê e tal, né? Então, mas daí vocês guardam uma parte aí, uns 3% da produção do verão e me deem para eu poder sobreviver no inverno. Então, aí o produtor, ele pensa nisso, né? Bom, o problema dela ali não é que ela estava trabalhando,
Só que ela não soube vender o trabalho dela, né? É um problema de marketing, certo? Da cigarra, né? E é isso. E o trabalhador, ele pode olhar assim, ó, viu como a formiga está certa? É isso aí, quem faz isso, obedece, cumpre o seu dever, não passa trabalho. Quem está errado e quem está certo? Os três estão certos, não são? Tem uma interpretação só? Claro que não. Eu não sou um puritano maldito francês como La Fontaine, que põe a moral depois ali, ele mesmo interpreta as histórias que ele escrevia, certo? Eu leio La Fontaine com os meus alunos pequenos e corto aquela parte. Censura, certo? Pô, se tu estragou justamente aquilo, literatura é isso. Tu lês e interpreta de várias formas, não é? Várias formas. São inúmeras. Fica em cima de uma fábulazinha horas. Mas não vai o autor lá dizer, né? Ah, mas tu tem que saber o que o autor quis dizer, tem que saber o que ele disse. E o que eu quero dizer sobre aquilo também, né? Então, é isso. Existe essa constância na sociedade. Existiu no Egito, existiu. Foi o problema, inclusive, a queda. O problema da Índia, a Índia antiga, o que a gente é o Paquistão, tá? Essa Índia moderna é uma criação, por mais que existam as castas e tal. O que era a Índia que os antigos falavam, civilização da Índia. Hoje não é mais Índia, é Paquistão, né? O problema da Índia foi separar as pessoas, onde nerd só casa, filho de nerd casa com filho de nerd. Filho de nobre, líder casa com filho de líder. E separaram assim a sociedade, aquilo ali dissolveu a própria possibilidade da nação, né? Da continuidade da cultura. Hoje a cultura da Índia é um saco de gato, ninguém mais sabe o que é cultura mesmo indiana e tal, onde é que são as fontes, é tudo uma bagunça, né? Isso aconteceu no Egito também. A classe, o faraó, os sacerdotes, separaram-se dos produtores e trabalhadores. Trabalhadores eram escravos, os produtores eram senhores de escravos e eles não tinham acesso ao faraó e aos sacerdotes. Nem o contrário. Isso acabou com o Egito. Derrubou as diferentes dinastias do Egito. Sempre tentava se reconstruir e caía nessa mesma coisa. A Grécia foi o contrário, não é que eles separaram. Grécia e Roma têm um grave problema. Eles juntaram todo mundo. E esse é o nosso problema, porque nós somos ocidentais, como Grécia e Roma. A Grécia exigiu que todo mundo fosse, ao mesmo tempo, produtor, porque tinha, para ser cidadão, tu tem que ter alguma coisa, nem que seja uma hortinha, tu tem que estar produzindo, ou uma oficina, alguma coisa assim. O cidadão perde a cidadania na polis grega se ele não produz. Se ele não paga imposto, a cidadania é condicionada ao pagamento de tributos e tal. Então o sujeito tinha que ser produtor, tinha que ser nobre, porque todo mundo era convocado para lutar no exército, defender a cidade, porque a cidade é uma coisa desse tamanho, né? Diante do Império Persa, como é que tu vai defender uma cidadezinha, não é? Então todo mundo tinha que lutar e tal, e fornecer soldados para as ligas que iriam lutar com os persas, e todo mundo tinha que ser nerd intelectual, porque tinha que discursar, porque tinha um troço chamado democracia, e aí todo mundo tinha que saber falar bem, defender o seu ponto de vista, ir em tribunais que eram julgados pelo povo também da cidade, né? Não existia um juiz específico, nem um júri, era a comunidade inteira dos cidadãos que julgava. Isso acontece em Roma também com cidadãos romanos, um pouco diferente. Mas aí é obrigado todo mundo a ser tudo. Esse é o problema do Ocidente. Caiu, a Grécia foi dominada por Roma. A cultura maravilhosa, né? Isso aí, não, tá tudo certo, né? Cultura grega é o que nós queremos. Nós queremos o padrão estético grego, o que é bonito, mas cultura grega ou qualquer outra? O que é mais bonito, né? O que é mais bonito, a arquitetura grega ou qualquer outra? O que é melhor, a ciência, a filosofia grega, a matemática do Euclides, do Nicômaco de Gerasa, do Pitágoras ou qualquer outro? Não, tá tudo certo, né? Mas em termos de
projeto pedagógico, por exemplo, a Grécia falha nisso, quando ela tenta fazer todo mundo ser tudo. Não, tem que ser um intelectual, tu tem que produzir, tu tem que trabalhar e obedecer também. Não, mas peraí, tu tem que liderar, mas eu lidero ou eu obedeço? Mas eu fico estudando ou vou trabalhar? Só um pouquinho, né? Na China tem esse problema? Não. Alguém se perguntou na China um dia, e agora, será que eu serei funcionário ou vou abrir o meu próprio negócio? Isso é dilema de ocidental, né? Porque a gente foi ensinado que o sujeito tem que ser tudo. Não, tem que fazer tudo. Quantas pessoas aqui no Brasil não trabalham para um outro cara e ele mesmo tem o seu próprio negócio? Muita gente. Eu conheci muita gente que trabalhava numa fábrica durante o dia, de noite tinha oficina em casa e fazia mais coisas assim e tal. Eu disse, mas por que tu não fica só com a oficina? Ah, mas daí eu vou perder lá o meu. Perder o quê, cara? Não, então por que tu não fecha a oficina e fica só no teu trabalho? Não, porque eu gosto, eu acho que a pessoa tem que ter uma coisa dela, né? E aí ele tem que votar, ele tem que falar de política. Nós, ocidentais, temos que falar de política. O chinês fala de política. As pessoas lá não podem falar nada. Ele não quer. Certo? As pessoas comuns não querem. Nós, ocidentais, queremos falar da opinião de economia, de política. Nós votamos, certo? Ah, lá só tem um partido. Mas o chinês não quer votar. Certo? Ele não sabe da política, ele não sabe o que fazer. E as pessoas que vão para o poder, o Xi Jinping, ele cresceu na carreira. Xi Jinping, há séculos a família dele está no poder. Tem alguém ali no poder junto. A não ser que ela seja eliminada. Tanto que eles eliminam, né? Morre o cara, elimina todo o resto da família, porque daí já é um a menos. Xi Jinping, muito antes da China ser comunista, a família dele já era nobre. Já era líder das coisas, né? Então, assim, a educação na China, por exemplo, a gente não tem chance nenhuma. Porque, normalmente, a pessoa sabe o que ela tem que fazer quando ela quer fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar. Aí tu vai ter uma educação para trabalhar. Isso aí tu pode ser engenheiro aeroespacial e ser trabalhador. Muito inteligente. Tem nada a ver com ser... Ah, não, o cara que é inteligente, aí ele vai ser intelectual. Não. Não é isso. Existe uma tendência que vai acima disso. Agora, o que nós precisamos fornecer dentro de uma escola? Oportunidade que vem para cada um desses, só que para todos. Então, nós temos 4 grandes grupos do conhecimento, segundo Hugo de São Vítor, que foi quem dividiu o conhecimento ocidental, que estava bem bagunçado lá na Idade Média, né? Ele dizia assim, olha, existe a linguagem, que é uma coisa, existe a teoria, que é outra, que é a realidade, é o entendimento dos princípios universalmente válidos da realidade. Então, a linguagem, o que a gente estuda? A gente estuda literatura, línguas, né? Retórica, lógica, aprende a falar, aprende a ouvir, aprende a escrever, aprende a ler. Da melhor forma possível. O que a gente usa na teoria, na realidade? Ah, teoria e realidade é outra coisa. Não. Teorem é ver, certo, em grego. Teoria é a capacidade de ver o quê? O real. E entender o real. Teoria e realidade é o mesmo lado da mesma moeda. Não é que é lados opostos. Não, é a mesma coisa. A teoria, justamente quando eu compreendo a realidade, eu tenho uma teoria. Certo? Então, assim, se eu estudo lá, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, isso é uma teoria. A partir de uma realidade que eu observei, eu descobri uma ideia, um princípio universalmente válido ali, não é do triângulo. O que mais? Agir. Nós precisamos de moral.
Para isso existem... Então, assim, na teoria a gente vai estudar matemática, ciências, filosofia mesmo, metafísica, cosmologia e tal. Moral. Agir. Nós temos a religião e a moral cristã. Sim, isso é uma coisa. Mas vocês já viram como é que acontece? Como é que surgiu a moral cristã? Podia ter só os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei. Agora é só todo mundo cumprir. E aí tu tá salvo, né? E não funciona. Imagina se todas as pessoas buscassem cumprir os 10 mandamentos numa sociedade. Basta, precisaria de código penal, código civil, código de trânsito. Não, né? Mas não é assim. E não era assim desde a época do Moisés. A Moisés é atribuída todos os 5 primeiros livros, não é, da Bíblia. Moisés fez as tábuas da lei primeiro. Ele viu assim, o pessoal não entende nada. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Então. Se tu não cumprir isso aqui, cara, vai acontecer como aconteceu com fulano de tal, com Beltrano, com Ciclano. E olha aqui, quando o sujeito cumpre esses mandamentos, ele está lá no alto. A vida dele é boa. Deus está com ele. Se ele descumpre, ele cai. Depois ele cumpre de novo e ele volta. Então, assim, cumpre os 10 mandamentos. Não faz que nem, né? Então, Moisés, ele percebe que se ele não contar a história com linguagem e tal, ou seja, ele precisava ter linguagem antes, né? E Moisés foi um cara educado na corte do faraó, não é? Ele falava mal a língua do próprio povo, porque a língua materna dele não era aquilo. Ele tinha sido, inclusive, criado junto com a mãe dele, ele aprende aquilo, depois ele logo vai para a casa do faraó, para de falar hebraico a vida toda, fala egípcio, seja lá como soava essa língua, nós não sabemos. Depois ele volta, né? E ele conta a história, assim como nós contamos a história do Pedrinho e do Lobo. Por que nós contamos a história do Pedrinho e do Lobo? Porque diz assim, tu diz assim para uma pessoa, não, mentir é ruim. Ah, tá, então não minta. Ah, tá. Talvez ela não saiba o que é mentir e talvez ela não saiba por que é ruim. Aí tu conta a história do Pedrinho e do Lobo. Tem alguém que não entende? Todo mundo entende. Dá para fazer isso sem linguagem? Não dá. Dá para fazer isso sem realidade? Saber que um lobo é mau? Ou eu tenho que explicar? O Pedrinho dizia que tinha o lobo. Bom, o lobo é um canino feroz que ataca outros animais. É um predador, né? Estragou a história, né? Então é preciso que a pessoa tenha conhecimento de tipo científico também, que é assim, saber o que é um lobo já é um conhecimento de tipo científico. É uma realidade que está sendo descrita a partir de princípios universalmente válidos. E a última coisa que nós temos é mecânica, certo? Nós não somos anjos, nós somos seres com corpo e alma. Se o sujeito não sabe amarrar os tênis, fritar um ovo, se ele não tem o corpo, as necessidades do corpo sendo saciadas, ele não vai a lugar nenhum. Não adianta ele conhecer a história do Pedrinho e do Lobo, saber o que é um lobo e conseguir contar essa história com grande eloquência necessária que ele aprendeu nas aulas de linguagem retórica, nas redações e tal, essas coisas assim, não é? Então, assim, linguagem, teoria científica, ciência, moral, aí entra história, mas entra também todo aquilo que a gente chama de geografia humana, economia, direito, a parte da religião. A religião é uma coisa prática, certo? Então, a moral prática e mecânica. Não confundir mecânica com prática, tá? Eu sou um sujeito prático, eu gosto de botar a mão na massa. Não, tu é um sujeito mecânico. O sujeito prático é o líder nosso, aquele que assume para si a responsabilidade moral das coisas, né? Você é um sujeito que ele é mais prático mesmo. Mecânico é o sujeito que põe a mão na massa. Eu gosto de ali fazer, né? Pegar, arrumar, consertar, construir. Isso tudo nós precisamos. Aí entra educação física, artes, as diferentes técnicas, bordado, marcenaria, vidraçaria, qualquer coisa, isso aí tudo entra, né? E são conhecimentos que nós precisamos. E precisam ser ensinados também. A questão toda é que a escola, ela não surgiu para os trabalhadores, ela não surgiu para todos. A escola surgiu só para os nerds. Era um clube de nerds para ensinar outros nerds.
de intelectuais, artistas e tal, para ensinar entre si. E ela foi assim, na Idade Média as pessoas não tinham acesso à educação, nós não queriam. Certo? A educação é um negócio de nerd entre nerd, mosteiro, clero e coisa assim, não é? Estava tudo certo. Depois vem o Renascimento, também não tinha isso aí. Quando é que inventou isso que escola é para todos? Já tinha um movimento ali, na Alemanha e tal, mas nunca tinha sido posto em prática. E com isso eu vou terminar e vou ficar devendo 3 perguntas, mas é que essa foi longa mesmo. No momento em que... E por que nós estamos aqui agora tendo que fundar um colégio? Olha, a população está menor. As vagas nas escolas estão sobrando, certo? Em Porto Alegre, assim, nas escolas municipais e estaduais, a gente está com 15, 20 no máximo alunos por turma, sendo que elas já foram projetadas desde a época do Brizola para 30. Tem vaga, tem professor, tem funcionário na escola, tem merenda e não tem aluno. E mesmo assim a gente tem que fundar uma escola? O que aconteceu? A escola era um clube de nerds para nerds. Quem quisesse ser nerd era bem-vindo. Quem não quisesse nem ia procurar, porque o cara ia querer fazer outra coisa, né? Procurava ali, não pode me ensinar a ler e escrever, beleza. Aí ia, pronto. A questão toda é que no momento que tem a Revolução Industrial, diversos conhecimentos que não faziam parte da ordem do dia, com a sociedade agrícola, passam a ser necessários. Ler e escrever, principalmente. Ler, escrever, fazer conta. Quem sabe ensinar isso? Está lá o industrial com a sua fábrica, ele precisa de gerente, né? E gerente tem que fazer balanço, tem que fazer ali e tal, tem que ter gente para trabalhar com a contabilidade, com isso, com aquilo. E o gerente precisa ali conseguir ler as instruções, essas coisas todas, né? Começa a ter máquina complicada, tem manual. E a gente está precisando de muita gente sabendo ler, escrever e fazer conta na indústria. Vamos ensinar, então, os nossos funcionários aqui na tecelagem, lá em Londres, né, no século XVIII, ensinar os nossos funcionários a ler, escrever e fazer conta. Mas se tiver a ideia genial. Não, cara. Primeiro que a gente não sabe, o cara é industrial, é produtor, ele tem um senso prático e mecânico da coisa muito bom, né? A gente não sabe ensinar ninguém a ler, escrever e fazer conta. Se a gente vai tentar fazer isso aí, a gente vai fracassar. E nós somos da indústria, nós não fracassamos, né? Quem é que sabe? São os nerds. São os intelectuais, os artistas, eles têm um negócio chamado escola. Aí que tá. Tinha escola de nobre também, que não era para intelectual artista, né? O Eton College, por exemplo, nunca saiu nenhum cientista, artista e coisa lá. O que ele tem lá? Nobres ingleses, né? Ele tem aula de esgrima, cavalaria, não sei o quê, tem muita história, moral, né? Prática. Tem essas coisas assim. Então o cara aprende a linguagem, a ciência suficiente para estudar muita história, direito, economia, essas coisas assim, mas ele não fica, né? E depois coisas que enrijeçam o caráter e coisas assim, que é o que nobre precisa, né? E o pessoal da indústria, cara, vamos saber onde? Lá nos nerds. Tem ali escolas de nerds, o pessoal estuda letras clássicas, não sei o quê, latim, grego, filosofia. Esse pessoal manja muito de ensinar a ler, escrever e fazer conta muito rápido. Vamos lá falar com eles. Seguinte, vocês não podem ensinar os meus funcionários aqui da fábrica a ler, escrever e fazer conta? E aí eles... Tá, mas por quê? Eles querem? Não, é que eu preciso. Tá, cara, mas não dá. Né? Tem lá um franciscano. Vou dizer que não era... É na França, tá? Essa indústria, para dizer que tinha uma... Na época não tinha mais nenhum convento franciscano. Na França, está lá o industrial conversando com o franciscano que tem uma escolinha, o jesuíta, o outro e tal. Os jesuítas nunca aceitaram, derrubaram a ordem deles na Revolução Industrial, né? Eles nunca aceitaram botar gente propina de industrial, porque foi isso que aconteceu. O franciscano, o marista,
Marista não existia ainda, desculpe. Qualquer outra ordem religiosa, e mesmo escolas protestantes, paroquiais e todas essas coisas, chegou lá o industrial e diz o seguinte: ensino meus funcionários a ler, escrever e fazer conta, mas para com essa palhaçada aí de a poesia, o sujeito tem que sair da escola sabendo escrever verso, tem que ser um orador, tem que saber figuras de linguagem, e isso e aquilo, né? Não, cara, é ler, escrever e fazer conta, certo? Basicão. Cara, não vou ensinar, porque isso aí não é, a escola não é isso aí. Mas eu tô vendo aqui que tá com goteira, né, nessa tua escola. Eu tô vendo que tá faltando aqui. As crianças estão comendo pão com manteiga, podia ter um lanchinho melhor, né? Podia ter um monte de coisa, assim. Quem sabe eu não construo um prédio para ti aqui, para tu fazer essa escola pra gente, né? Então uma mão lava a outra, meu cara. E aí foi. O cara disse, tá, constrói então, eu vou ensinar os teus funcionários a ler e escrever conta. Onde é que foi a educação? Não sei. Ela desapareceu. Ela virou uma fábrica de fazer trabalhador de fábrica. Gerente, executivo, todo mundo, certo? Gente rica também. Não é só trabalhador chão. A educação, a partir de então, foi indo, até o ponto de que hoje nós afirmamos assim, a pessoa tem que ter uma boa educação para ele poder ser alguém. Como assim? Ter um bom emprego, conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, se sustentar e não sei o quê. Sendo que nunca uma escola havia sido fundada até o século XVIII para fazer as pessoas conseguirem um trabalho ou se colocarem dentro da sociedade como objeto de ascensão social. Ela sempre foi. Sempre o sujeito bem educado ascendeu socialmente. Porém, nunca era isso. Por que o sujeito ia aprender? Porque ele diz, cara, arame galvanizado é diferente de arame de alumínio. O cara que se interessava por isso, vocês acham que todo mundo se interessa? Vocês conhecem gente que se eu disser assim, esse arame é galvanizado e por isso... tá. Vocês nunca viram alguém fazer isso? Eu digo, ele não tem culpa, não é pecado, não. Tá tudo bem, eu queria ser ele. Porque o inferno, tu vê um arame de dois tipos e ficar... por que é diferente esses arames? Ninguém sabe aqui por que tem dois tipos de arame e qual é a diferença deles dois, certo? Era bem melhor só pegar o arame e fechar o negócio e seguir a tua vida, certo? Agora, não dá. Tem escola? Como era a escola? Até então, não. Existe uma mini indústria de fazer funcionários da indústria. Só que a era industrial também já foi substituída pela era da tecnologia. E para a tecnologia, é o contrário. Aí sim, daí viram assim, não precisamos de escola. Logo, não precisa de escola. Dá para aprender tudo com a própria tecnologia. Ou alguém assim, não, o sujeito foi lá, ele fez um curso para aprender a escrever no Word, ele precisou fazer algumas aulas, né, na escola, e aí ele abriu abre o Word, aí tu não sei o que, aqui é para salvar, aqui é para formatar, ou simplesmente abriu aquilo ali e foi aprendendo, né? Foi aprendendo, né? Não é que nem dirigir um carro, que é uma coisa industrial, né? Ainda da era industrial. Um computador não é da era industrial. E a gente não precisa de escola para computador. A gente aprende sozinho. Ele é autoexplicativo. Ele até nem quer que as pessoas gastem muito tempo aprendendo tudo, porque tu não pode, tu tem que fazer com que elas se dediquem a outras coisas. Então, e a escola mesmo? A escola onde eu simplesmente posso ter a segurança de que eu vou aprender coisas humanas, linguagem, realidade, teoria, moral, prática, mecânica, fazer o exercício físico. Tu tem que estar bem forte, né? Para poder te acostumar a acordar cedo e ir para o trabalho, na fábrica. Mas não tem mais, as pessoas não vão mais para a fábrica. Sempre vai ter gente que vai, tá? Mas eu só queria que eu tivesse o direito de ter uma escola e não uma mini fábrica. Uma escola, como? Como foi sempre.
E não é a escola dos nossos avós, essa era uma porcaria, bisavós, tataravós. O teu descendente mais longínquo que tu te lembra teve uma porcaria de educação. Foi piorando cada vez mais. Mas era horrível. Ai, mas meu avô tinha latim. Ele sabia latim? Meu avô tinha francês na escola. Ele falava francês? Ele lia livro em francês? Ele só perdeu tempo. É para ter... Não, tem 8 anos de inglês no Brasil, nas escolas. É por isso que todo mundo é bilíngue, né? Aqui, lida com turismo. Aqui tem alguém para contratar que fala inglês aqui? Certo? A geração nova aprende, né? Assim, geração Z. Aprende inglês facilmente se tem contato com tecnologia. Millennials, assim como eu, aprenderam fazendo curso e se esforçando muito. Boomers, aprenderam? Não. Podia bater neles se eles não aprendiam, certo? Não tem como, assim. É um caso excepcionalíssimo. O meu pai fala de um amigo dele que sabe inglês. Da idade dele, que ele conhece. Meu pai é oficial do Exército, tá? Colega dele, na carreira toda no Exército, sabia inglês. Hoje em dia, né? Então ele fez questão que os filhos vão ter que aprender, porque é uma coisa importante, é um grande diferencial. A gente se esforçou muito para aprender. Tinha que fazer livro, com um livro, isso e coisa. Hoje em dia, tu pega e tu sabe, né? Liga o computador e simplesmente, quando vê, sabe inglês. Vai ser um bom inglês? Não, isso aí a gente faz na escola, certo? Vai ser um bom português, que a pessoa fala vendo televisão? Não, isso a gente faz na escola. Mas numa boa escola. O português da escola não é o da televisão. O inglês da escola não é o do YouTube. É um bom inglês. É o melhor inglês. É por isso que nós precisamos, sim, fazer uma escola de verdade. Escola. E aí eu termino. Eu disse, né? Não vou falar de etimologia, falei várias aqui, né? Não me aguento. Escola do grego, então, né? Scholé. Os latinos traduziram para ócio. Otium. Então tem o otium, que é o que a gente faz na escola. O que a gente não faz na escola é o necótium. Não ócio. Negócio. Isso quer dizer que é ócio, a gente tira por vagabundo. Ócio é ficar na rede, né? Não. Os latinos tratavam a escola mesmo, eles não chamavam de ótium. Né? Esse era o momento específico da vida, assim. A ausência de atividade braçal. O nome da escola era Ludus. A gente finalizar? Eu vou para a escola, eu vou para o Ludus, ad ludum. Como se fosse uma entrada mais institucional. E Ludus é a mesma coisa que a palavra brincadeira, por isso que a gente tem lúdico. E fazer mas então escola e brincar é a mesma coisa? É. Exatamente a mesma coisa. Quando eu escrevo uma redação sobre o tema que for, eu não estou realmente escrevendo um texto que será publicado no jornal ou lido por todas as pessoas e cujo meu objetivo é eternizar aquelas ideias como quer fazer um autor qualquer. Eu só estou brincando. Quando eu estou fazendo uma conta de matemática, eu não estou resolvendo problemas do universo. Eu só estou brincando. Quando eu estou fazendo um exercício físico, não é? Lutando, uma arte marcial, eu não estou lutando, eu estou brincando. E essa dimensão lúdica para o grego e para o romano, ele não é algo infantil. Ele é algo humano. Mas a gente diz, existe a época da vida que tem que estar na escola. Também. Depois tem que estar onde? Na fábrica, né? Então, assim, vamos montar só... Em vez de eu trabalhar todas as dimensões da vida humana, vamos trabalhar só uma, que é a fábrica. E, inclusive, vamos montar uma escola como se fosse uma fábrica. Com tudo certinho. Com o sistema de administração, tem o diretor, né? E aí tem os gerentes ali que são tal, e daí tem os professores que são os vice-gerentes ali, gerente de produção, gerente disso,
A gente monta tudo dentro dessa hierarquiazinha da fábrica, toca a sineta, bem, pum, vai o pessoal, aí sai. Aí tem as lancheirinhas, as marmitas ali do cara da fábrica e tal. Aí pé, toca de novo, vai embora, né? Tem horário para chegar, horário para sair, coisa assim, né? Metas. Olha, até o final do ano tem que ter aprendido a tabuada, hein? Todo mundo? Mas se nós somos, cada um é um. Tem gente que pode aprender em um mês, nem precisava estar ali o ano todo fazendo exercício de tabuada, e tem gente que precisa de 2. Como é que é? Então, assim, precisamos fundar a escola de novo. Precisamos olhar assim, ó, onde foi que a coisa falhou. Hoje em dia nós não temos mais a grande literatura, os grandes compositores, pintores, artistas, não é? E nem mesmo aqueles gênios da ciência que nós tivemos até o início do século XX, que a coisa não se deu assim, né? Começou lá no século XVIII, que eu disse, sim, mas ela foi aos poucos, né? Então acho que tu vira assim a chave. Até chegar aqui. Até o início do século XX, tu pensa assim, ó, cada um pensa em um artista, o cara vai dizer Einstein, normalmente é isso. Diz, pô, mas não tinha um mais novinho? Prêmio Nobel aí de Física dos últimos, cita todo, né? Sempre tem, são sempre sendo eleitos. Cita um aí né? Um para cada década das últimas 3 décadas. Cita 3. Precisa estar o Einstein lá do início. Fala o nome do compositor Mozart. Pô, mas precisa ter 300 anos o sujeito. Um pintor Michelangelo, meu Deus, né? 700 anos, 600 anos. Por que está assim? Aos poucos a gente foi largando de mão, que isso era o que realmente se fazia na escola. Agora, se a gente diz assim, cita nome de 5 bilionários do mercado financeiro aí, o cara, né? Aí vai indo, né? Caras aí da tecnologia, empreendedores e coisa, tá ótimo. Então a gente sabe, existe grande genialidade no mundo. Isso aí acontece e vai continuar acontecendo. Vai continuar tendo indústria, ela ficou ótimo, graças a Deus. Vai continuar tendo tecnologia, ótimo. E por que escola a gente não pode ter o direito de ter? Eu queria ter uma escola, onde sim, o sujeito faz o que ele quiser, mas ele tem a oportunidade de trabalhar personalizadamente todas as dimensões do ser humano. Ser, agir, conhecer, fazer. Linguagem, teoria, prática, mecânica. E é isso, chefe. Muito obrigado.